Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A Pepsi anunciou aumento dos preços e tamanhos menores dos seus produtos. Estratégia visa conter a alta dos custos que a empresa está tendo. Então veja, é importante você entender que as empresas sempre vão repassar seus custos para os seus consumidores. Estamos falando das grandes empresas. As pequenas empresas, às vezes, elas não têm margem para fazer isso. Elas têm que absorver uma parte dos custos. As grandes, geralmente, repassam integralmente. Recentemente, o presidente da Gol declarou que toda a alta de combustível está sendo repassada para as passagens aéreas e que não há como ser diferente. Simples assim. Portanto, muito cuidado quando você vê um político, de forma demagógica e populista, dizer que vai aumentar impostos. Ele sabe, porque ele não é burro, ele sabe que as empresas vão repassar o aumento de imposto para os contribuintes, para os cidadãos. Ele sabe, ele não é estúpido, ele já sabe que isso vai acontecer. Mas o interesse dele é aumentar a arrecadação para gerar dinheiro para custear a máquina pública, às suas custas, às custas de nós, otários, que elegemos eles, para que eles façam isso depois. Metam a mão nos nossos bolsos, porque é isso que eles fazem. De forma muito tranquila, né? Achando que é isso mesmo, que nós somos otários e que vamos pagar a conta como sempre pagamos. O brasileiro precisa despertar. Há uma falta de consciência por parte da sociedade do que os políticos fazem. Enquanto nós estivermos adormecidos, eles vão continuar fazendo isso. Então, muito cuidado. Querem agora aumentar o imposto sobre as empresas de petróleo. O que vai aumentar? O que vai acontecer? Vai aumentar o preço do combustível. Você está satisfeito, feliz com a conta da gasolina? Pois o presidente do Congresso quer que você pague mais ainda, porque ele quer tributar as empresas de petróleo. Então você vai pagar mais impostos. Saiba disso. É o presidente do Congresso Nacional que quer fazer isso. Acorde para a vida. Selecione melhor os seus políticos. Vem eleições aí agora pela frente. Aprenda a votar bem. Vote em pessoas que são pró-sociedade, que estão preocupadas com a população, não com demagogia. Porque essa conversa de aumento de imposto sobre empresa de petróleo é demagogia. É para tapear os otários. Tá bom? Então, reflita. A Pepsi, controladora de diversos produtos, né, como refrigerante, Doritos, Gatorade, entre outros, informou que vai elevar o preço dos seus produtos e diminuir o tamanho para fazer frente ao aumento de custos. Essa é uma estratégia também que eles adotam no Brasil. Diminui o tamanho das embalagens, diminui o tamanho das latinhas, né? E você tem a falsa sensação de que o preço não aumentou. Na verdade, aumentou. O que diminuiu foi o tamanho do produto que você está levando para casa. Nas previsões de resultados do segundo trimestre de 2022, a dona da Pepsi elevou também a expectativa de receita para o ano. Vão aumentar a receita. Perceba que essa é a estratégia empresarial. A empresa está buscando otimizar os seus resultados, reduzir os seus custos. Isso faz parte da dinâmica empresarial. Você precisa entender isso. Então ficam aí os analistas, crise, que crise, gente? Que crise? As empresas estão trabalhando, dando resultados, aumentando seus mercados, aumentando sua lucratividade. A Pepsi espera aumentar resultados este ano. Simples. E aí os pessimistas de plantão dizendo que o mundo está derretendo. Vai atrás dos pessimistas. Não existe sucesso do lado do pessimismo. O sucesso está do lado dos otimistas. Aprenda isso também. A gigante global de alimentos e bebidas espera que os custos subam ainda mais no segundo semestre.
e por isso planeja continuar reduzindo o tamanho dos produtos e elaborando outras maneiras de gerenciar os seus custos. No segundo trimestre do ano, a Pepsi já elevou 12% os preços de parte do seu portfólio, que inclui Gatorade e Doritos. Mesmo assim, segundo o diretor financeiro Hugh Johnston, esse aumento ficou abaixo da taxa de inflação experimentada pela empresa. Então entendam o jogo corporativo. As margens da Pepsi encolheram por causa dos elevados custos de frete. O frete subiu 500%. 500%. Isso tem muito a ver com o fechamento do porto de Xangai. Vocês precisam entender isso, né? Para investir, você tem que ter leitura de macroeconomia, economia internacional. Não basta olhar a economia local, ok? Então, Johnson disse que a empresa poderá optar por reduzir o número de batatas fritas dentro de uma sacola, em vez de aumentar os preços. Se tinha 100 batatinhas, vai ter agora 75. Mesmo preço, produto menor. Essa é a estratégia. O CEO da empresa, Ramon Laguarta, deixou claro que a Pepsi está acelerando suas iniciativas de gerenciamento de custos e usando uma série de soluções, como tamanhos menores para os seus produtos. Você percebeu alguma coisa? Porque às vezes a gente sequer percebe que isso está acontecendo. Mas é isso que acontece, entendeu? E as empresas seguem fazendo o que sempre fizeram, trabalhando, procurando resultados, aumentando os seus negócios, sua lucratividade, reduzindo custos, inovando, buscando alternativas. Não há território para florescer o pessimismo no mundo empresarial. Aprendam isso, não há espaço para o pessimismo prevalecer. Os empresários estão sempre focados em resultados. Tem gente que insiste em acreditar que os CEOs das empresas olham para a Bolsa de Valores. Isso é de uma estupidez atroz, né? Quem pensa isso é uma pessoa que realmente não entende nada do universo empresarial, nunca esteve dentro de uma grande empresa, só passa pela porta, não entende absolutamente nada, mas acha que o CEO da empresa vive olhando para a Bolsa de Valores. Uma grande bobagem, isso não existe, entendeu? Lhes garanto, porque eu tenho 30 anos trabalhando dentro de grandes empresas, então eu posso lhes garantir o que eu já vi, porque eu trabalhei sempre prestando serviço para a alta administração, diretores, presidentes, vice-presidentes, conselhos de administração, e posso lhe dizer, por testemunhar o dia a dia de uma empresa, que Bolsa de Valores não está na agenda de prioridades dos líderes das empresas. Quem pensa isso, fala bobagem, pensa besteira. Olha, fale menos sobre pessoas. Fale menos sobre pessoas, fale mais sobre ideias, fale mais sobre projetos, fale mais sobre propósitos, sobre sonhos, sobre metas, resultados. Não perca tempo falando sobre pessoas. Quem fala sobre pessoas diz muito sobre si mesmo. E geralmente quem fala sobre pessoas são pessoas que não prestam. Quem fala sobre pessoas, geralmente são pessoas que não prestam. Aprendi isso muito cedo na minha vida enquanto profissional do mercado. Trabalhei com um grande bilionário logo no começo da minha carreira, tive essa sorte. E uma certa feita ele me disse, nunca entre na minha sala para falar sobre alguém. Nunca entre na minha sala para falar sobre alguém. Não faça isso, porque essa é uma prática que eu abomino. Não tolero na minha empresa essa conduta. Você tem a porta aberta para chegar aqui e falar sobre ideias, falar sobre projetos, sobre iniciativas, soluções para os problemas que estamos vivendo. Aí a porta está sempre aberta. Mas não fale sobre pessoas, porque se você vier falar mal de alguém, eu vou ter uma péssima imagem a seu respeito. Então lembre-se disso. Quando quiser falar sobre alguém, falar mal sobre alguém, lembre-se disso. Quem fala mal sobre outras pessoas, geralmente são pessoas medíocres, pessoas idiotas e pessoas que
O mercado expulsa essa gente, porque é gente que não presta. Simples assim. Portanto, não se esqueça deste ensinamento que eu tive logo no começo da minha carreira, muito jovem, e aprendi de forma definitiva. Portanto, não cometa este erro. Bom, eu quero aproveitar e fazer um comentário de uma mensagem que eu recebi do Mário Mendes. Ele disse, eu comentei, né, sobre o salário mínimo, que o Brasil está virando, né, o país do salário mínimo. 38% das pessoas que trabalham ganham um salário mínimo. E o salário mínimo é uma camisa de força, né? É o símbolo da mediocridade. O salário mínimo no Brasil é o símbolo da mediocridade. É um salário de pobreza. A pessoa que ganha um salário mínimo é um pobre. Ele vive de forma assim, abaixo vamos dizer assim, dos limites de uma vida decente. Ele não tem como ter uma vida decente ganhando um salário mínimo. O Diese costuma dizer que o salário mínimo devia ser acima de R$6.000. Isso é uma demagogia também. Isso é uma demagogia. Porque o país não tem condições de pagar isso. As empresas não têm condições de pagar um salário mínimo acima do que é atualmente. Entendeu? Do que vem sendo reajustado com ajuste corrigindo aí um pouco próximo da inflação. A questão não é o salário mínimo. O problema é por que você ganha um salário mínimo, por que você está condenado a um salário mínimo. Essa é a questão. Né? Por que você ganha um salário mínimo? Porque sua educação é ruim. Porque você tem déficit de capacidade de raciocínio. Porque você não consegue ler, você não consegue escrever, você não consegue interpretar um texto, você não consegue desenvolver atividades mais complexas, você tem déficit de inteligência. Isso decorrente de uma educação de péssima qualidade que você teve ao longo de sua vida, mas também devido à sua imobilidade, devido à sua procrastinação, devido à sua falta de interesse em querer estudar. Ah, mas eu estudei em escola pública. Sim, a internet já existe aí há algumas décadas e nela você acessa conhecimento. Tem muita bobagem, as pessoas preferem ficar assistindo a bobagem. É só olhar o Big Brother, a audiência, né? Para você ver o quanto o brasileiro dedica tempo à besteira. É só olhar a audiência do Big Brother. Tem que mudar. E aí o Mário Mendes me mandou uma mensagem. Em alguns casos, são escolhas da própria pessoa. Acredito nisso, Mário. As oportunidades estão à sua frente e não aproveitam. Vim de família humilde. Na adolescência, eu fiz profissionalizante no Senai, enquanto muitos jovens não pensavam em se qualificar. Depois, fiz técnico também no Senai, ou seja, ambos cursos gratuitos. Na fase adulta, paguei minha própria faculdade de engenharia. Hoje eu sou engenheiro na Vale. Não foi fácil, mas foi muito valioso todo este meu esforço. Parabéns, Mário. É isso aí. É exatamente isso que a gente precisa entender. Nem todo mundo quer pagar o preço. Aí ele continuou. Quanto a entender que sou uma exceção a uma regra, levo em conta as escolhas que fiz no passado e que muitas pessoas podem seguir também. Vejo muitos adolescentes chegando em casa do trabalho e ficam o tempo todo no celular. Existem diversas escolas gratuitas, como o Senac, o Senai, dentre outras. Depois chega no futuro e ficam reclamando da falta de escolaridade e oportunidades que não tiveram. Enquanto não é casado e pai e mãe de muitos filhos, o cidadão deve sim se preocupar com o futuro e se qualificar. Não que os casados também não devam se preocupar, mas é porque aí a situação já fica muito mais difícil quando se tornam pais de família. Uma ótima reflexão, Mário, que eu resolvi compartilhar aqui sua mensagem, porque é isso mesmo que eu acredito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.